Flavinho, Vossa Excelência tem 5 minutos na tribuna. Senhor presidente, eu subo nessa tribuna hoje não para dirigir uma voz como uma oposição de esquerda a esse governo, e muito menos como base desse governo, porque também não sou. Procuro sempre dentro dessa casa ter um posicionamento muito moderado, muito centrado e inteligente nas críticas que faço tanto a esse governo quanto fazia também no governo cassado da ex-presidente Dilma Rousseff. Claro, é notório, todos nós sabemos que os problemas que o Brasil enfrenta hoje não é culpa do presidente Michel Temer simplesmente. Isso é fato. Ninguém em sã consciência poderia dizer isso. Mas sabemos que sim, claro, esse governo tem a sua parcela de culpa a partir do momento em que era uma chapa única. Mas sabemos que tudo isso que acontece hoje é fruto de uma série de desgovernos no nosso país, uma série de atitudes, de ações que foram jogando o nosso país nessa lama em que ele está hoje, seja ela econômica, seja ela social, seja ela política, mas principalmente moral. E o que eu quero dizer hoje, senhor presidente, é mais uma vez reforçar o meu posicionamento contra essas duas reformas. Primeiro a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. E por que sou contra? Eu estou vendo aqui na minha frente o deputado Raul, por quem tenho um carinho e um respeito muito grande, e até onde sei, ele será o relator da reforma tributária. Até então é a informação que nós temos. E eu disse desde dezembro, quando chegaram aqui as primeiras reformas, que claro, também qualquer pessoa em sã consciência sabe que muitas reformas precisam ser feitas no nosso país, devido a todos esses equívocos, erros e pior, a uma série de consequências que sofremos por conta de toda essa corrupção que aconteceu e ainda continua acontecendo no nosso país. Mas quando chegaram as reformas, eu imaginei que primeiro nós teríamos a reforma tributária. Porque quando nós pensamos em empregador, em empresas no nosso país, qual é o maior fardo que pesa sobre aqueles que querem empreender no nosso país, aqueles que contratam no nosso país? É a carga tributária, são os impostos. Hoje, para cada trabalhador contratado, praticamente é um outro trabalhador que aquele empregador paga para o governo. Nós sabemos que hoje, por exemplo, o imposto de renda tem uma defasagem tremenda e os mais pobres pagam mais. Uma defasagem de quase 85% no imposto de renda. Então eu imaginei que o governo seria inteligente trazer para essa casa uma reforma tributária antes de qualquer outra reforma, para ter justiça no nosso país, justiça fiscal, justiça tributária, justiça social. Porém, infelizmente, o governo, sabe-se lá por quais motivos, a gente imagina alguns, outros já foram ditos aqui, por exemplo, para privilegiar rentistas, banqueiros e setores da sociedade, e não o trabalhador, não o mais pobre, não aquele que já está sendo achatado no nosso país por todas essas mazelas que eu já elenquei aqui. Por esse motivo, senhor presidente, é impossível votar uma reforma da Previdência como ela está apresentada. Antes de fazer uma reforma na Previdência, deveríamos fazer uma reforma concreta, um choque de gestão, tirar apadrinhados que estão pendurados em cabides de emprego dentro da Previdência, rever a questão das fraudes que existem na Previdência, uma série de situações que precisaríamos rever na Previdência, mas não uma reforma que vai atingir diretamente o beneficiário e o benefício. Por isso é impossível acompanhar com o voto favorável uma proposta tão indecente como essa para o nosso país. Eu respeito de forma institucional o senhor presidente Michel Temer, o nosso nobre relator, inclusive quero aqui fazer uma menção de agradecimento ao relator que tirou as entidades filantrópicas do seu texto. Foi uma atitude correta, uma atitude sã do relator, e eu quero aqui enfatizar essa atitude. As entidades filantrópicas que prestam esse serviço social na educação, assistência social e saúde no nosso país, mas mesmo assim é impossível votar essa reforma como ela está proposta. Então, senhor presidente, eu quero reafirmar aqui o meu voto contra a reforma da Previdência a partir da proposta que foi apresentada. Gostaria, sim, de ver o nosso país todo reformado, melhorado. Uma casa reformada é mais bonita. É gostoso de se viver dentro de uma casa velha que foi reformada. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo no nosso país. Nós estamos vendo o nosso povo sendo, mais uma vez, totalmente
achacado com essas reformas, o nosso povo sendo tocado naquilo que é mais essencial e básico da sua dignidade, por exemplo, na questão da saúde, da assistência social, dos trabalhadores rurais e tantas coisas que já foram ditas aqui nessa casa. Por isso quero dizer para aqueles que me acompanham pelos meios de comunicação dessa casa, os meus eleitores, para o Estado de São Paulo e para todo o Brasil, o meu voto é contra a reforma da Previdência, porque é impossível se alinhar com uma proposta como essa que não vai privilegiar aqueles que mais precisam do nosso cuidado no nosso país. Muito obrigado.